Você está mesmo preparado? Essa é a pergunta que ecoa no espírito quando olhamos para a noite que antecedeu a saída do povo de Deus do Egito. Naquela madrugada, Deus não pediu grandes façanhas, nem sinais sobrenaturais. Ele pediu preparação. Estejam prontos, com o cinto no lugar, as sandálias nos pés e o cajado na mão. Êxodo 12, verso 11. É simbólico, é profundo, é atual. Porque hoje, em pleno século XXI, ainda existem crentes tentando vencer batalhas espirituais com a alma descalça, a mente desarmada e sem autoridade nas mãos. No mundo espiritual, nada acontece sem concordância. Então, se essa palavra tocar o teu coração, comenta aqui embaixo: eu concordo com o céu. E permita que essa verdade entre na tua vida e se una à nossa comunidade clicando no botão de inscrever-se. Na cultura hebraica antiga, cingir os lombos significava estar pronto para correr, lutar, servir. Era literalmente prender as vestes de forma que não atrapalhassem a mobilidade. Não era apenas sobre roupa, era sobre atitude. Era a mensagem visual de alguém que não estava se preparando, mas que já estava pronto. E quando Deus manda Israel comer o cordeiro com pressa, ele está dizendo: prepare-se para sair da escravidão como quem já crê que a liberdade chegou. Isso tem tudo a ver com fé e física quântica. A física quântica nos ensina que o observador influencia a realidade. Deus está dizendo: se posicione, se vista como alguém que já saiu. Quem se comporta como liberto começa a atrair os sinais da liberdade. Jesus declarou: que seja feito conforme a fé que vocês têm. Mateus 9, 29. E fé não é esperar parado, é se mover mesmo sem ver. Você já cingiu seus lombos espirituais ou ainda está tropeçando nas vestes da indecisão, da procrastinação, da acomodação? Tem gente que quer romper, mas vive como quem vai ficar. Deus está levantando uma geração que vai viver com o espírito pronto, pés firmes e autoridade nas mãos. Porque o mundo espiritual responde àqueles que vivem como se já tivessem recebido o que foi prometido. O segundo sinal que Deus pediu naquela noite foi sandálias nos pés. Parece detalhe, mas não é. Os escravos no Egito andavam descalços, era símbolo de submissão, pobreza e impotência. Mas o Senhor estava dizendo: chega! Vocês não são mais escravos. Coloquem as sandálias, caminhem como quem tem destino, firmem os pés como quem tem propósito. Sandálias nos pés não falam só de conforto, falam de autoridade, direção e proteção. A Bíblia é muito clara. Usem nos pés a prontidão para anunciar a boa notícia da paz. Efésios 6,15. Deus não quer filhos com pés vulneráveis. Os caminhos que Ele traça para nós exigem firmeza, clareza e resistência. Caminhar com os pés calçados na palavra é o que te impede de escorregar nos vales do desânimo, nas pedras do pecado, nos espinhos da dúvida. E olha, você não vai conseguir chegar ao destino que Deus tem para você descalço de propósito. A psicologia fala de caminhos neurais, padrões mentais repetidos que se tornam trilhas automáticas no cérebro. A palavra de Deus também fala de caminhos, mas caminhos do Espírito. Mostra-me, ó Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Salmo 86, 11. Ter sandálias nos pés é decidir caminhar onde Deus pisa, é alinhar seus passos aos passos do Espírito. O problema é que tem crente querendo viver promessa com alma de escravo. Querem a terra prometida, mas ainda pisam como quem é propriedade do Egito. E aí vem o perigo. Se você não muda os seus pés, você volta para os velhos caminhos. A sandália é o símbolo de quem aceitou a identidade nova. Para o filho pródigo, o pai mandou colocar sandálias, porque filho calça os pés, e escravo não. E aí, como é que estão os teus pés? Você tem caminhado como quem foi liberto, ou ainda anda de alma descalça, pisando onde não devia, sofrendo com o que já deveria ter sido superado? A saída do Egito começa nos pés. É com sandália firme que se pisa na promessa. Agora vamos falar do bordão na mão. O cajado, a vara, o símbolo da autoridade espiritual.
Quando Deus mandou que o povo comesse a carne do cordeiro, ele não pediu mãos vazias, pediu mãos ocupadas com um bordão. E isso não era só uma bengala de apoio, mas um instrumento profético, uma extensão da autoridade que o céu entrega a quem crê. Com o bordão, Moisés tocou o mar, feriu a rocha e enfrentou o faraó. Com o bordão, Davi enfrentou gigantes. Com o bordão, o pastor guia, protege e corrige. Ter um bordão na mão é declarar: eu carrego uma autoridade que não vem de mim, mas de Deus. E isso muda tudo. Porque a autoridade espiritual não é gritaria, não é pose de crente raiz, é obediência, posicionamento e intimidade com o céu. Quem tem bordão de verdade não precisa se exibir. Os céus reconhecem e o inferno respeita. Jesus disse: eu dei a vocês poder para pisarem cobras e escorpiões e para vencerem toda a força do inimigo e nada fará mal a vocês. Lucas 10:19. Isso é bordão na mão, isso é autoridade concedida. Mas só quem está cingido e calçado pode empunhar o bordão com eficácia, porque Deus não entrega autoridade para quem não está pronto para agir com responsabilidade. O cajado na mão errada se torna vara de destruição, não de libertação. Na física quântica, se fala em colapso da função de onda, onde a realidade se define a partir da intenção e da observação. Na linguagem do reino, isso se chama fé com ação. Bordão na mão é fé que age, é declarar e mover, é crer e tocar, é andar com a certeza de que onde você pisa o reino vai junto. E se o reino vai junto, então o impossível recua, o mar abre, o inimigo foge. Mas me diz uma coisa, você largou o seu bordão onde? Em qual canto da sua vida você esqueceu a autoridade que Deus te deu? Está esperando o quê para resgatar isso? O bordão na mão é a diferença entre apenas sobreviver e viver com destino profético. Crente que anda sem bordão é crente que já desistiu de liderar a si mesmo. E então vem aquela parte do texto que muita gente ignora. Comam com pressa. Êxodo 12:11. Como assim, Deus? Um jantar corrido? Não dava para sentar, saborear, curtir o cordeiro? Não. Deus não estava servindo um banquete de celebração. Estava iniciando um êxodo de libertação. Comer com pressa não é sobre descuido, é sobre foco. É a linguagem do Espírito para dizer: não se distraia, o tempo é agora. Quantas vezes Deus nos envia uma palavra, uma direção, uma oportunidade, e a gente enrola, demora, espera um sinal maior, vai orar mais um pouco, aí perde. A chance passa, a porta fecha e o Egito ri. Comer com pressa é um símbolo poderoso de urgência espiritual. É o contrário da letargia, é a negação da procrastinação. É a fé que age sem titubear, é a alma que não dorme no ponto. A Bíblia não tem espaço para fé sonolenta. Jesus disse: estejam sempre alertas e orem para que não sejam dominados pela tentação. Mateus 26:41. E o apóstolo Paulo, em Romanos 13:11, dá a real: vocês sabem em que tempo estamos. Já é hora de despertarem do sono, pois agora a nossa salvação está mais perto do que quando começamos a crer. Comer com pressa é isso, discernir que o tempo está curto e o relógio do céu não atrasa. Na linguagem da neurociência, fala-se do cérebro preguiçoso, que prefere repetir padrões fáceis a se engajar com decisões desafiadoras. O problema é que o mundo espiritual não se move por conforto, mas por obediência imediata. Deus está levantando gente com espírito ágil, alma treinada e decisão pronta. Crentes que não precisam ser empurrados, mas que respondem ao menor sinal da nuvem se movendo. E você? Ainda está sentado esperando o Egito liberar você? Ou já está com o prato na mão e o pé na estrada? Crente que saboreia o cordeiro demais pode acabar ficando para o jantar com o faraó. Tem coisa que é para ser consumida rapidamente, antes que a mente do vive e o coração esfrie. Comer com pressa é viver com urgência espiritual. E se o Espírito está soprando hoje, é porque amanhã já pode ser tarde. A Bíblia é clara: cingidos, calçados, com o bordão na mão e comendo com pressa. Tudo isso tem um pano de fundo brutalmente prático: mobilidade espiritual.
Deus não estava apenas libertando a Israel da escravidão física, mas treinando uma geração para andar com leveza, prontos para o movimento, livres de tudo que prende. Porque libertação sem desprendimento é só troca de cenário. E tem muito crente que saiu do Egito geográfico, mas ainda vive acorrentado ao Egito emocional. Cingir os lombos, calçar os pés e segurar o cajado é estar disponível para se mover. E quem se move no Espírito não se enrosca com o passado. Você não pode estar pronto para o novo de Deus se ainda está amarrado ao velho do mundo. Jesus disse: ninguém que começa a arar a terra e olha para trás serve para o reino de Deus. Lucas 9:62. A ordem é clara: olhe para frente, esteja pronto e se mova. Na filosofia estoica há uma máxima que diz: só o que depende de você está sob seu controle. O resto, solte. O que o estoico dizia por sabedoria, Deus já falava por revelação. Ele quer você livre, desprendido, não comprometido com o Egito nem emocional, nem afetivamente, nem financeiramente. Porque quem está apegado demais a este mundo não consegue seguir a nuvem quando ela se levanta. E olha o alerta: às vezes o que te prende nem é pecado, é só excesso. Excesso de plano sem Deus, excesso de vínculos com o sistema, excesso de conforto que enfraquece a fé. Hebreus 12:1 já disse: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que se agarra firmemente em nós. Não é só o pecado, é tudo que atrapalha. Qualquer coisa que roube sua prontidão, que sabote sua mobilidade espiritual precisa sair do seu caminho. Então me responde com sinceridade: você está leve o bastante para seguir Deus se Ele te mandar virar tudo de cabeça para cima hoje? Ou vai dizer amém só depois de renegociar com o Egito? Crente pronto é crente solto. Crente solto é crente que flui. E quem flui no Espírito não se afoga no caos. A saída do Egito não foi mais do que um evento, foi um modelo profético. Deus estava ensinando o povo a viver preparado, não só para o êxodo daquela noite, mas para todos os desertos, guerras e promessas que viriam. E esse modelo continua valendo hoje, porque ainda existe muito crente com aparência de preparado, mas que na prática está dormindo no ponto. Tem túnica bonita, tem vocabulário evangélico, mas não tem lombos cingidos. Usa terno e gravata no domingo, mas vive espiritualmente descalço de segunda a sábado. Fala de fé, mas abandonou o bordão da autoridade quando a última tempestade apertou. Você sabe o que acontece com quem caminha despreparado espiritualmente? Fica vulnerável, tropeça fácil, se distrai com qualquer vento, começa a negociar princípios para manter aparência. É o crente que deixa a carne do cordeiro esfriar no prato porque está ocupado demais com sobremesas do Egito. Está sempre quase pronto, sempre quase comprometido, sempre quase obedecendo. Só que o céu não trabalha com quase. Ou você está dentro ou está fora. Ou é vigilante ou é vulnerável. Jesus foi direto: estejam preparados, porque o Filho do Homem virá quando vocês menos esperarem. Lucas 12:40. A urgência espiritual não é um exagero pentecostal, é um princípio eterno. Crente que vive preparado não é fanático, é desperto. Não é radical, é consciente. Porque sabe que o relógio do céu gira num tempo que a carne não entende. Quer vencer o que vem pela frente? Então esteja sempre cingido, esteja sempre calçado, nunca largue seu bordão e nunca coma devagar o que Deus mandou consumir com pressa. A preparação espiritual não é um evento pontual, é um estilo de vida. Se o Espírito tem ministrado através desta palavra, deixa o teu amém em forma de like e se inscreve para caminhar comigo nessa jornada de fé e crescimento. Tem uma verdade desconfortável que a gente precisa encarar. Nem todo mundo que está dentro do ajuntamento está realmente pronto para sair do Egito. Tem gente que frequenta a reunião, canta os louvores, participa da ceia, mas espiritualmente ainda está com um prato na mão, distraído com a mesa, enquanto o céu já está gritando hora de marchar. São crentes que viraram espectadores do mover, em vez de participantes. Deus não quer um povo emocionado com a libertação. Ele quer um povo mobilizado pela verdade. A emoção passa, a verdade transforma. E só é transformado quem se posiciona com prontidão. A maior tragédia não é o Egito prender você. É você se apegar tanto ao Egito que acaba não reconhecendo a hora de sair dele. O que te prende hoje?
Um estilo de vida? Um medo? Uma distração disfarçada de bênção? Você pode até estar num ambiente de promessa, mas se sua mente estiver acomodada, você vai perder o movimento do Espírito. Jesus disse: tomem cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de preocupações com esta vida e aquele dia pegue vocês de surpresa. E é isso que tem acontecido com muitos. Sobrecarregaram tanto a vida com o agora que perderam o senso de eternidade. A física quântica fala da interferência do observador. O que você foca, cresce. No reino não é diferente. Quem vive focado só no que é terreno, não percebe quando o céu se move. E aí vive num atraso espiritual, sempre correndo atrás do que já passou. Deus quer uma geração com olhos abertos, ouvidos atentos e pés prontos. Não dá para andar com Deus com um coração afundado em distrações. Lembra das virgens da parábola? Todas estavam no mesmo ambiente, todas tinham lamparinas, mas só as prudentes estavam preparadas. As outras foram pegar azeite quando já era tarde demais. O noivo chegou e elas ficaram para trás, Mateus 25. A diferença entre ir e ficar nunca foi o tanto que você sabe. Sempre foi o quanto você está pronto. A prontidão espiritual não é só para quando o Egito aperta. Ela precisa ser uma postura permanente. Crente que só se cinge na crise, que só ora no aperto, que só se santifica quando tudo dá errado, ainda não entendeu o chamado de Deus. Porque o Senhor não quer soldados que se armam no campo de batalha. Ele quer guerreiros que vivem prontos. A ordem não foi, quando a coisa apertar, se prepara. Foi, comam já prontos, como quem vai sair a qualquer momento. Você não se prepara para um mover, você vive preparado. Porque no reino, quem está atento, avança. Quem dorme, tropeça. E quem vive em prontidão, recebe o que muitos estão só esperando. A verdade é que o céu se move por quem se move com o céu. E a fé verdadeira é aquela que te deixa em estado de prontidão, mesmo quando nada está acontecendo. Porque você sabe que o invisível já está em movimento. E sabe o que é pior? Muitos até já foram tocados pela palavra, já ouviram o Espírito, já entenderam o tempo, mas continuam como se nada tivesse mudado. São como os israelitas, que viram a nuvem de glória, ouviram o som do chofar, mas continuaram mexendo nas panelas do Egito. Sabe o que isso gera? Atraso, repetição de ciclos, estagnação espiritual. Porque Deus só avança com quem está de pé. Hebreus 10:38 diz: mas a pessoa que aceita por Deus viverá por fé. E se ela voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. E é aqui que muita gente trava. Vivem entre o quase e o quem sabe, sempre deixando para depois o que deveria ser feito com urgência. Mas a fé que agrada a Deus não é hesitante, é posicionada. É fé de quem já está com a mala pronta, sandália no pé, cajado na mão e coração ardendo. Você está vivendo como quem espera um mover ou como quem já é parte dele? Crente que precisa ser lembrado o tempo todo de orar, de ler a palavra, de estar vigilante, ainda não entendeu o que significa estar cingido. Quando o Espírito sopra, ou você já está preparado, ou vai ficar para trás tentando se aprontar correndo. Agora olha esse detalhe que fecha tudo com chave de ouro. No dia da saída, não havia nenhum só inválido entre eles. Como assim? Um povo espancado, 400 anos escravizado, mal alimentado, cansado, ferido, e na madrugada da libertação, ninguém manca, ninguém fica, ninguém carrega ninguém. Por quê? Porque o Senhor enviou a sua palavra e os curou. Salmo 107:20. Mas veja bem, só foi curado quem estava cingido, calçado, comendo o cordeiro e com o bordão na mão. A palavra não curou os que estavam distraídos, nem os que ignoraram a ordem. Ela curou os que obedeceram.
E essa cura é profética. Fala de restauração física, sim, mas também emocional, espiritual, relacional. O povo foi liberto inteiro. Deus não tira ninguém do Egito pela metade, mas só sai completo quem está preparado. A cura não veio antes da obediência. Ela veio como consequência de um povo que decidiu crer e agir como quem já ia partir. Você está esperando cura para depois obedecer? Está esperando se sentir forte para caminhar? Então vai ficar parado, porque no reino o movimento precede o milagre. A fé se manifesta no passo, não na espera. É quando você se posiciona como quem já foi liberto que o céu libera aquilo que falta. E quando o céu libera, não tem faraó, não tem trono, não tem inferno que segure. E olha o que o texto mostra. Deus não queria apenas libertar Israel. Ele queria tirar um povo sarado, inteiro, ereto, pronto para possuir promessas. E isso não mudou. Deus ainda está procurando filhos prontos, gente que se levanta mesmo ferida, gente que crê mesmo com medo, gente que se cinge, se calça, agarra o bordão e come o cordeiro com urgência. Gente que decide andar como quem foi chamado, porque foi. E se essa palavra falou contigo, não deixe ela parar em ti. Compartilha com alguém que também precisa ouvir o que o Espírito disse hoje. Talvez tenha alguém aí esperando por uma verdade que você acabou de receber. Seja canal. Multiplica. Deixa Deus agir através de ti. Chegamos ao fim dessa jornada, mas a pergunta que começou tudo ainda ecoa com mais peso agora. Você está preparado? Depois de tudo que foi revelado, o cingir dos lombos, as sandálias dos pés, o bordão na mão, a urgência ao comer o cordeiro, não dá mais para viver no modo neutro. Ou você está posicionado no Espírito, ou será levado pelas circunstâncias. A noite profética do Êxodo foi um divisor de águas. Quem obedeceu, atravessou. Quem duvidou, ficou. E aqui vai a real. Deus continua chamando um povo que viva pronto. Porque o deserto exige prontidão. As guerras exigem prontidão. As promessas exigem prontidão. A volta de Cristo exige prontidão. Esse é o chamado, viver preparado como estilo de vida e não como reação ao caos. É isso que diferencia os que avançam dos que se atrasam, os que vencem dos que adoecem na alma. O cordeiro foi servido, o Espírito está soprando, a trombeta a qualquer momento pode soar, e não dá para improvisar preparo na última hora. O que Deus nos ensinou aqui é uma estratégia espiritual. Viva cingido, com mente e coração firmes. Viva calçado, com direção e firmeza nos caminhos da palavra. Viva com o bordão na mão, com autoridade espiritual ativa. E coma o cordeiro com pressa, com fome de Deus e urgência pela missão. Essa é a geração que o céu está levantando. Filhos com discernimento, pés prontos, mãos cheias da autoridade e corações posicionados. Filhos que não se distraem, não recuam, não negociam com o Egito. Filhos que vivem com o espírito alerta, a alma incendiada e os olhos fixos na promessa. Se esse for você, então não apenas ouça, responda. Mude o que precisa ser mudado. Sacuda a letargia, reposicione o coração e viva cada dia como quem já ouviu o som da trombeta ecoando no céu. Porque como foi no Egito, também será com a igreja. Quem estiver pronto vai sair, e vai sair de forma extraordinária.